Buenas, meu povo, sou o professor Franco. Vamos começar a partir de agora o estudo da nossa Constituição Federal do Brasil. Seja bem-vindo ao nosso curso e se tu ainda não é nosso amigo lá nas redes sociais, por favor, vai lá no Facebook, lá no Instagram, lá no nosso canal dos Polis do YouTube e entre em contato conosco. Sempre é bom manter os nossos laços de amizades, né? E na medida do possível sempre respondo as perguntas por lá também, tá certo? Pois bem, a nossa Constituição Federal já foi apresentada para ti, né, na nossa aula magna de apresentação, né? E tu já observou que existe um preâmbulo, existe lá um corpo dogmático, existe também um tal de ADCT, né, que é os atos das disposições constitucionais transitórias. Tudo isso tu já sabe, decora e salteado. E a partir de agora nós vamos então adentrar, né, nos títulos, nos capítulos, nos artigos, incisos, enfim, estudando aquilo que mais importa, né, do artigo 1º até o 250. Claro que nem tudo vai estar na sua prova, é óbvio que no teu curso só vai estar aquilo que está previsto no seu edital, beleza? Muito bem. Então, direito constitucional comigo, direito constitucional aí voltado ao concurso público. Eu espero realmente que você esteja bem, né? Tirou todo mundo aí da tua sala, do teu quarto, do teu ambiente de estudo, para que nós possamos ter uma conversa afinada, onde eu possa te ajudar, contribuir ao máximo, né? Para que tu possa então conseguir tua vaga. Isso é sério, tá? Bota o celularzinho para baixo, silencioso. Só vai voltar a conversar com esse povo aí depois que nós encerrarmos o nosso encontro. Leve a sério isso, vale a pena, tá? E quem não for te ajudar, for só te tirar atenção, também manda embora e depois dá atenção para eles. Seja filho, pai, mãe, marido, esposa, não interessa. Agora a conversa é comigo. Vamos lá. Direito constitucional, então, a primeira coisa que tu vai estudar dentro da Constituição Federal é o nosso querido amado preâmbulo. Tu lembra que o STF já deu a sua orientação no que tange ao preâmbulo, né? O preâmbulo, por mais que ele faça parte da estrutura da Constituição, então ele é sim membro da estruturante da Constituição, ele não tem força normativa, ele não tem lá, ele não sofre controle de constitucionalidade, ele não tem a necessidade de ser copiado, ipsis literis, né? Nas suas constituições estaduais, dado que não se aplica o princípio da simetria, não se aplica o princípio federativo em cima desse preâmbulo, tá? Então tudo isso é só para tu entender e é bom saber, porque já caiu em prova isso, tá? Mas claro, a nossa aula hoje começa a partir do artigo 1º, a partir do título 1, tá? E no título 1, moçada, nós temos os princípios fundamentais, tá? No título 1, nós temos os princípios fundamentais. Antes mesmo de nós estudarmos um por um, eu quero que tu entenda o que é o tal do princípio fundamental, ou princípios fundamentais, tá? Deixa eu voltar aqui. Princípios fundamentais. Fundamentais. O que é isso? Se tu tem aí um material eu quero que tu copie, né? Vamos trabalhando em conjunto aí que vale a pena você ter isso aqui em mãos. Olha aqui, ó. Como que tu vai entender os princípios fundamentais? O título 1 é dividido em 4 artigos, tá? Eu desenho muito bem, não sei se tu percebeu. Olha aqui, ó. 4 artigos. Esses 4 artigos têm um nome, cada um deles tem um nome. Vamos colocar aqui, ó, artigo 1º, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º, tá? Aqui estão os princípios fundamentais. Cada um deles, repito, tem um nome. Eu vou chamar o artigo 1º de fundamentos. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu vou chamar o artigo 2º de poderes, né? A divisão dos 3 poderes. O artigo 3º contém os nossos objetivos, tá? Objetivos. E aqui nós temos os princípios internacionais. Olha só que maravilha, o Inter de roxo, tá? Princípios internacionais. Esta aqui é a estrutura básica dos princípios fundamentais.
Moçada, eu não tenho direitos e garantias fundamentais nos 4 primeiros artigos. Por quê, Franco? Porque os direitos e garantias fundamentais começam a partir do artigo 5º. Então, até aqui, eu não tenho, repito, não tenho direitos e garantias fundamentais expressamente previstos, porque eles começam a partir do artigo 5º, tá? Muito cuidado com isso. O que eu tenho, então, até o artigo 4º? O artigo 4º, até o artigo 4º, tem os chamados princípios fundamentais. E quando eu falo princípios fundamentais, não é princípios de legalidade, isonomia, é princípio da impessoalidade, não. Isso são princípios constitucionais, tá? Quando cai no teu edital, olha, no teu edital vai cair princípios fundamentais. Não é para estudar, então, diretamente nesse conteúdo, legalidade, impessoalidade, contraditório para defesa, não. Isso são princípios constitucionais. Quando o edital cobra princípios fundamentais, eles estão cobrando os 4 primeiros artigos, Dio Santo. Daí tu vai olhar os 4 primeiros artigos, tá? Por quê, Franco? Porque esta aqui é a estrutura mínima do princípio fundamental. É tudo isto aqui, ó. Quando eu falo princípio fundamental, é tudo isto aqui, ó, tá? Ou seja, por exemplo, nós temos aqui o inciso 1, a soberania. Soberania. Vou te dar um exemplo, tá? Dentre os fundamentos, são 5, a soberania é a primeira, e aqui é um dos princípios fundamentais, porque está dentro do rol do artigo 1º. E aqui, por último, nós temos o 10 princípios internacionais. O 10º é a concessão de asilo. Aí eu te pergunto, olha só, eu te pergunto, o que soberania tem a ver com asilo, com a concessão de asilo? O que a soberania, que é um dos fundamentos da República, tem em comum com um princípio internacional? Eles são princípios fundamentais, porque eles estão na mesma estrutura. Ficou claro para você agora? Então, tudo que tu estudares a partir de agora, do artigo 1º ao artigo 4º, tudo isso é princípios fundamentais. Então, se a pergunta for vir assim, a soberania e a concessão do asilo político são princípios fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal? Sim ou não? Certo ou errado? Certo, a soberania e a concessão de asilo são princípios fundamentais. Sim, um está no artigo 1º, fundamentos, outro está no artigo 4º, princípios internacionais. Ambos são, repito, princípios fundamentais. Ficou claro até aqui? Espero que sim. Qualquer coisa tu volta o VT, dá uma olhadinha na tua Constituição para tu entender. Joia, moçada? Agora sim nós vamos entrar no artigo 1º, que é uma lenda, né? O artigo 1º, para mim, deve ser canonizado, porque ele é muito importante. Ele simplesmente traz para mim o nome do Brasil, né? A República Federativa do Brasil. Mostra primeiramente que nós vivemos em uma república. Mostra que nós vivemos em uma república, tá? E o que é viver em república? Só revisando. O princípio republicano quer dizer que aqui no Brasil a res é pública, eu tenho um bem privado, eu tenho um bem público, bem dividido, eu tenho a responsabilidade do presidente, a responsabilidade do governante, esse governante não é posto lá por Deus e nem pelo sangue, ou seja, ele é pego da população, do povo, é colocado no trono e daí temporariamente ele vai ficar aqui, depois ele vai voltar para o povo e assim por diante. Há uma transitoriedade de poder, isso é característica da república. A periodicidade do voto é um princípio republicano, tá? Ou seja, a responsabilidade. Se esse presidente que está aqui cometeu um crime de responsabilidade, ele vai para a rua. Então eu tenho a responsabilização do chefe de governo, né? Do chefe de Estado, enfim, do governante em si. Isto é princípio republicano, tá? Mas além de viver em república, nós vivemos também em uma federação. O Brasil é uma república federativa, né? E tu lembra o que é viver em federação? Viver em federação é porque eu tenho um poder central.
Viver em federação quer dizer que além do poder central, há outros entes. Que no Brasil, nós temos além dos estados, nós temos uma coisa chamada Distrito Federal e nós temos ainda como entes políticos os municípios. Os municípios do Brasil, sim, eles são entes políticos. Então isso, até vários autores estão escrevendo sobre isso. Aqui no Brasil nós temos, tudo bem, é uma federação, sim, é uma federação que nasceu de dentro para fora, né? Nós tínhamos o poder central que foi então se descentralizando, essa é uma desagregação, né? Um movimento, tu já sabe que é um movimento centrífugo, né? De dentro para fora, e essa descentralização vai nascer então vários entes que no Brasil, além dos estados, eu tenho os municípios também como característica política, né? Competências, tributação, tudo lá como ente político que são. E aí nasce o tal do federalismo de segundo grau. Se isso aparecer para você, o Brasil é um exemplo de federalismo de segundo grau, tá? Por quê, Franco? Porque o município, além de obedecer à Constituição do Estado, vai obedecer à Constituição Federal, segundo grau. Ele tem 2 graus, né, acima dele, tá? Essa é uma explicação básica do que é um federalismo de segundo grau. Pois bem, além de eu morar no Brasil, viver numa república, viver numa federação, eu tenho um poder central. Lembra que eu tenho 2 grandes órgãos oriundos do federalismo? O STF, que é uma Corte Suprema, com o poder de dirimir conflitos entre os entes. E eu tenho o Senado. O Senado Federal só existe porque eu tenho que ter alguém representando os demais entes lá no poder central. Quem representa os estados no poder central? Os senadores. Então o Senado só existe porque eu tenho uma federação. São várias características, né, que eu estou aqui meramente revisando com você. Aqui nós temos também, de acordo com o parágrafo, o artigo 1º, a composição da minha república, né? Ela é formada pela união indissolúvel. Quando eu tenho isso aqui, eu estou trazendo também um federalismo assimétrico. Eu proíbo aqui o direito de secessão. Eu entrego aqui apenas a autonomia para os demais entes internos. Dado que a soberania, que é um dos fundamentos, é dado apenas para a república, tá? Não para os entes. Então, repito pela 3ª vez. A soberania, ela é para a república. É a república soberana. União, estados, municípios, Distrito Federal são meramente autônomos. Eu não entrego o poder de secessão, o poder de se dividir, sair fora. Enfim, aqui eu tenho um federalismo totalmente assimétrico. Onde eu tenho isso, além de outros desdobramentos, eu tenho aqui também a questão a formação dele é pela união indissolúvel de 3 entes, tá? 3 entes, os estados, os municípios e o DF. Aqui eu faço uma pausa para que eu possa explicar para ti um pouquinho mais sobre o artigo 1º em paralelo com o artigo 18, tá? Vamos lá. Artigo 1º, ele é diferente do artigo 18. Por quê, Franco? Porque no artigo 1º, por mais que tanto no 1º quanto no 18 eu vou ter como base de estudo a República Federativa do Brasil, o artigo 1º trata de composição. E o artigo 18 trata de organização, tá? Tome cuidado com isso. Então, o artigo 1º, ele vai tratar de composição da República. E o artigo 18 vai tratar de organização desta República Federativa do Brasil. Ok? Quais são os entes que o artigo 1º diz que fazem parte da República? Aí eu vou usar outra caneta que é importante. Estados, Distrito Federal e municípios. Então, estes entes compõem a República Federativa do Brasil. E quais são os entes que fazem a organização desta República? Aí eu vou repetir para ficar bem tranquilo.
estados, Distrito Federal e município. Só que aqui na organização surge um novo ente. Surge aqui a União, tá? Então, cuidado. A composição da República Federativa do Brasil é feita pelos estados, Distrito Federal e municípios. Esses aqui são os entes federados, tá? Que compõem a República Federativa do Brasil. Quando eu tenho a organização política interna, aí aparece o poder central, tá? Tem que tomar cuidado com isso. E de forma alguma tu vai colocar aí o território, porque o território, quando e se for criado pela União, dado que território só pode ser criado pela União, vai ser uma mera entidade, vai ser uma mera autarquia geográfica, tá? Então, é uma autarquia. Não é, repito, não é um ente político, e sim uma entidade federal, uma entidade da União. Então, cuidado, território, quando e ser criado, não compõe a República e também não faz parte da organização política dessa mesma República. Toma cuidado com isso. Uma coisa é tu estudar composição, artigo 1º. Outra coisa é tu estudar organização, do artigo 18. Nós vamos aprofundar esse conhecimento a posteriori, tá? Beleza? Voltamos aqui então. Eu vivo numa República Federativa do Brasil, eu vivo então além de viver numa república, numa federação, diz o artigo 1º que o regime de governo é a democracia, né? Dado que a forma de Estado é a federação, dado que a forma de governo é a república, agora o regime de governo é o Estado democrático de direito, ou seja, eu tenho minha democracia. E num estudo paralelo com o meu parágrafo único, eu tenho que a minha democracia ela é tanto exercida por representantes quanto de forma direta. Ou seja, se eu falo que o meu regime é democrático, obrigatoriamente eu tenho que falar que esse poder ele vem do povo. Então isto aqui está intimamente ligado ao meu regime, tá? Ou seja, o meu poder vem do povo. Quem detém o poder é o povo. Exerce de duas formas. Ou vai exercer de forma indireta através do representante, ou de forma direta através das situações narradas na própria Constituição. Então, meu amigo, o Estado democrático, o meu regime democrático no Brasil, ele é misto. Anota aí, ele é misto, ou como diz alguns autores, né? Ele é uma semidemocracia semidireta ou semi-indireta. E aí, para não dar briga, eu coloco sempre que a minha democracia é mista, né? Como diz os cariocas, né? Então aqui, ora vai ser exercido de forma direta. Quando que eu vou exercer de forma direta? Através do plebiscito, através do referendo, através da iniciativa popular. Quando que eu vou exercer de forma indireta? Através da escolha de representantes. E eu vou escolher representantes como? Através do voto, né? Através do sufrágio universal. Tudo isso aqui, tu vai estudar, sabe aonde? Lá no artigo 14. Tu vai estudar comigo no artigo 14, então não te preocupe, tá? Não te preocupe. Eu só estou te mostrando aqui porque é um objeto essencial, né, de tu saber a partir de agora que nós vivemos uma república, vivemos numa federação, que o nosso regime é o regime democrático e aqui no Brasil nós vivemos uma democracia mista. Ora, eu exerço ela de forma direta, tá, pelo plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Ora, eu vou exercer ela de forma indireta, que é na escolha de representantes eleitos, tá? Tudo isso nós vamos estudar a posteriori. Beleza? Isto aqui, moçada, é basicamente o nosso artigo 1º.
E além disso, né, além do artigo 1º trazer esse caput maravilhoso com o nome do Brasil, com o regime de governo, com a forma de governo, com a forma de Estado expressamente previsto, né, com o seu parágrafo único que ele vai trazer a bifurcação da democracia, direta e indireta, nós temos 5 incisos, que eu falo sempre que são os 5 pilares da nossa república, né? Tamanha é a sua importância que foram colocados no artigo 1º. São princípios basilares, né? É a pedra de toque, onde está lastreada toda a república. Então, é importante saber quais são os princípios básicos da nossa república. Soberania. Lembrem-se, a soberania é da nossa república. Porque internamente, os entes são autônomos. Quem é soberano, extramuro, né, além fronteira, é o país, é o Brasil. O Brasil é soberano. A soberania, ela reflete perante outros estados estrangeiros. Mas internamente eu falo de autonomia. Tanto que se tu estudar, por exemplo, as constituições estaduais, nenhuma delas traz como princípio fundamental soberania. Porque estado e município nunca serão soberanos. Serão, no máximo, autônomos. E há uma diferença gritante sobre isso. Eu não entrego para eles o famoso princípio de secessão, tá? Então coloca assim que essa soberania é da República Federativa do Brasil, tá? Por que, Franco? Porque os estados, Distrito Federal e municípios são meramente autônomos. Tem autonomia. Tá? Bem importante isso aqui. Tem autonomia. Ficou claro? Pois bem. Cidadania e dignidade da pessoa humana, né, são 2 princípios basilares da nossa república. Eles lastrearam vários e vários julgamentos dos tribunais, principalmente do Supremo Tribunal Federal, a dignidade da pessoa humana, a cidadania. Tanto é que a minha Constituição, né, ela é conhecida como Constituição Cidadã, né? Então a dignidade da pessoa humana, a questão que envolve a cidadania são muito importantes. Inclusive eu trouxe aqui a súmula vinculante número 11 e a 56, né? A número 11, a SV11, ela trata das algemas, né? Baseada na dignidade da pessoa humana, e também a questão que envolve a súmula 56, que é aquela súmula que fala da superlotação dos presídios. Pois bem, foram tomadas, né, essas medidas baseadas, claro, no artigo 1º, 2 e 3, tá? Também é um dos fundamentos o inciso 4º, que trabalha de forma conjunta tanto os valores sociais do trabalho, dando um viés mais social, né, como também da livre iniciativa. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado, porque a República Federativa do Brasil, ela não é uma república eminentemente socialista, ela não é uma república que visa somente o fim social. Não, por mais que toda a Constituição tenha esse fim, né? Mas lastreado no inciso 4º do artigo 1º, tanto é fundamento da república, sim, um fim social, né? Uma dignidade da pessoa humana, né, uma dignidade, um valor social do trabalho, onde eu vou dignificar o homem pelo seu trabalho, mas também é um fundamento da república a livre iniciativa. Aqui está o sangue pulsando do capitalismo, né? Então eu injeto aqui como base fundamental da república o capitalismo, ou seja, a livre iniciativa, né, fomentando os empresários, mas claro, não aquele capitalismo selvagem americanizado. Peraí, eu vou colocar, até engraçado que está no mesmo inciso, né? Tanto a livre iniciativa quanto os valores sociais do trabalho, um sobrepondo, ou um balançando o outro, digamos assim, tá? Os dois são, obviamente, fundamentos da República. E este aqui é fundamental, eu gosto bastante desse aqui, ó, tá? Que é o pluralismo político. Muitas e muitas questões, mas muitas questões mesmo oriundas deste inciso aqui. E eu preciso, né, mais uma vez, fazer uso aqui da nossa tela
porque eu quero que você entenda um paralelo do artigo 1º, que mais uma vez ele é diferente do artigo 17 agora, tá? Então, uma coisa é o estudo do artigo 1º, nesse caso, outra coisa vai ser o estudo do artigo 17. Por quê? Porque aqui no artigo 1º eu vou trazer o fundamento da República. Que esse fundamento da República é o pluralismo político. Que para nós é o nosso gênero, tá? E no artigo 17 eu trago uma destas espécies, que é o pluralismo. Pluralismo partidário. Então entenda, o que é fundamento da República é o pluralismo político, muito maior que o pluralismo partidário. Eles são sim diferentes. Por quê, Franco? Porque o pluralismo político é maior que o pluralismo partidário. Vou te explicar usando a milenar técnica dos conjuntos. Entenda como sendo o conjunto maior, lato sensu, o gênero, tá? Maior. E aqui nós temos uma das espécies, sendo o pluralismo político. Ou seja, onde eu tenho de forma mais clara, por exemplo, o pluralismo político, tá? E tudo que está dentro, inclusive nos círculos menores, faz parte, na verdade, do grande pluralismo político. Ou seja, as várias ideias filosóficas que nós temos, as várias ideias religiosas que nós temos, os vários partidos que nós temos, tá entendendo? Então, todas as ideias plurais, filosofia de vida que eu posso adotar no Brasil, as várias ideias religiosas que eu posso ter no Brasil, a ideia de pluripartidarismo e não bipartidarismo, como já foi previsto em Constituição Brasileira. Hoje nós temos o pluripartidarismo. Entenda que isso é uma espécie de pluralismo político. Então, nós temos como base da nossa República o pluralismo político, onde eu posso pensar de forma diferente, eu posso me explanar de forma diferente. Quando o viés é político, religioso, filosófico, eu tenho que, primeiro, entender que eu preciso aceitar o contraponto, eu preciso entender que existem pessoas que pensam diferente de mim, e eu preciso respeitá-las. Isso é pluralismo político. Eu preciso entender que, por mais que eu siga uma religião, tem pessoas que nem religião têm. São ateus. Por mais que eu tenha uma afinidade partidária, tem pessoas no Brasil que nem partido têm. São apartidários. Ficou claro? Então eu tenho que respeitá-los também. Isso é viver numa república que tem como pilar o pluralismo político. É maravilhoso isso, né? E nós temos isso. Só que o meu medo é que a pergunta venha dizendo que pluralismo político é a mesma coisa que pluralismo partidário. Não é. Não é. Eles são diferentes, tá? O pluralismo político é muito maior que o pluralismo partidário. O partidário, o filosófico, o religioso são pluralismos que fazem parte do gênero pluralismo político, tá? E esse sim, o pluralismo político é fundamento da República. Os demais não, tá? Pelo menos não são de forma expressa. Ficou claro? Pois bem, então o que tu estudou aqui comigo? Que a República Federativa do Brasil é o nosso nome. Há uma federação onde a união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal formam então a minha República Federativa, onde o regime de governo é o democrático, e aqui nós temos o democrático misto, tá? Onde ora eu vou exercer de forma direta, ora eu vou exercer de forma indireta. E dentre os fundamentos eu tenho aqui os 5 pilares: soberania, cidadania, nós temos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais mais a livre iniciativa,
e o pluralismo político. Esses são os 5 pilares da minha República Federativa do Brasil. É muito importante você entender que o artigo 1º é fundamental, ele vai retratar os velhos princípios republicanos, democráticos e também federalistas, né? E aqui também nós temos os 5 pilares que baseiam, né, que lastreiam futuras decisões das cortes no Brasil, tá? Esta tela é importantíssima, eu quero que você reproduza aí no seu material, principalmente essa ideia geral do que é princípios fundamentais. Nós estudamos por hora apenas, olha só que interessante, de todos os princípios fundamentais, nós estudamos apenas o artigo 1º. E agora nós vamos estudar os demais artigos, vamos encerrar então os princípios fundamentais. Muito importante saber a diferença do artigo 1º para o artigo 18, onde nós vamos tratar da composição ou organização da República, e a diferença do artigo 1º também para o artigo 17, onde nós temos a diferença do que é fundamento, que é o pluralismo político, do que não é fundamento, que é o pluralismo partidário, porém está previsto. Muito cuidado com isso. Ah, o pluralismo partidário não está expressamente previsto na Constituição. Peraí, não está no artigo 1º, mas ele está previsto lá no artigo 17. Tenha calma nessa hora. Quando eu falo que o pluralismo partidário ele não é fundamento, porque ele não é expressamente previsto no artigo 1º. E só é fundamento aquilo que está no artigo 1º. Olha aqui, ó. Só é fundamento da República aquilo que está no artigo 1º. Tá? Não que ele não vai existir. É claro que no Brasil nós adotamos o pluralismo partidário, mas ele é desdobrado lá no artigo 17. Ficou claro? Espero ter te ajudado mais uma vez. Adicione nossas redes sociais, estão aí abertas. Espero que você seja logo nosso amigo, entre em contato. É sempre um prazer conversar contigo. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.